Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz: E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Irmãos, como Davi e a sua casa, nós sempre enfrentamos longas guerras. Entendam, a vida é uma longa guerra. A nossa guerra não é contra a casa de Saul, como era o caso de Davi aqui no texto. A nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra e longa guerra é contra espíritos. Espíritos malignos. Demônios, para falar um português bem claro. A nossa guerra é uma guerra espiritual contra espíritos enganadores, espíritos malignos. Entendam, a nossa guerra é contra o espírito que traz enfermidade. É contra o espírito do medo. É contra o espírito do vício. É contra o espírito da miséria. É contra o espírito do engano. É contra o espírito da perversão sexual. É contra o espírito da ganância, da soberba, contra os espíritos malignos que trazem todos esses males. E como Davi, devemos nos fortalecer e ao mesmo tempo enfraquecer o inimigo. Como isso é possível? Isso ocorre quando nós temos mais comunhão com Deus. Quando estamos mais próximos de Deus, nós nos fortalecemos. Quando estamos mais próximos de Deus, a ação, o impacto dos males do inimigo sobre as nossas vidas, eles se enfraquecem. Quando nós ouvimos e cremos na palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos anima, ela nos traz coragem. Nós nos fortificamos, nos fortalecemos e a ação do inimigo enfraquece. Ou seja, nós não ficamos abalados, desesperados, muito aflitos, quando nós estamos alimentados da palavra do Senhor, quando nós estamos em comunhão com Deus. É a palavra que nos fortalece para essa longa guerra. Se obedecermos a palavra, nós vamos nos fortalecendo, porque a palavra alimenta o nosso espírito. E tais espíritos vão enfraquecendo a sua ação, o seu impacto. O mesmo mal que você sofreu anos atrás, se vier hoje, ele vai te encontrar mais fortalecido. Você vai falar: "Ih, de novo? Para trás de mim, Satanás. O meu Deus é maior. Esse mal vai sair." Você nem vai dar muitas vezes importância a essa situação, vamos dizer assim, de ataque do inimigo, porque você se fortaleceu, você cresceu em espírito, se alimentando da palavra de Deus. Você sabe hoje que as suas armas são poderosas para vencer todos os ataques do inimigo. Então, nessa longa guerra, essa guerra que não tem fim, a nossa saída, a nossa estratégia é nos fortalecer. Quando você cresce, a luta diminui. É isso, irmão. Quando você é pequeno, a luta parece ser gigantesca. Mas quando você cresce em espírito, a mesma luta diminui. Então você vai se fortalecendo. E a ação do inimigo, os males do inimigo, vão se enfraquecendo. Essa é a direção. Agora, não se iluda, porque a vida é uma longa guerra. E essa guerra só terá fim quando nós sairmos desse mundo, quando nós estivermos no paraíso. Batalhas terminam, mas a guerra não. A vida é uma guerra.
E se você achar, não, está exagerando, não é bem assim, a vida é bela, a vida é maravilhosa, sabe o que vai acontecer? O inimigo vai te derrotar, o inimigo vai te abater. A maneira que nós temos de vencer o inimigo é combatê-lo, é guerrear contra ele com armas espirituais. Se você não guerrear, o inimigo irá te abater, porque não tem trégua, não tem imunidade, não tem. Todos nós estamos sujeitos às aflições e aos ataques do inimigo. O inimigo, ele não tem um grupo especial para atacar, ele quer atacar todos. Ele quer roubar, matar e destruir a todos. É claro que tem alguns que o empenho dele é menor porque já estão na mão dele. Mas aqueles que ainda não estão, se preparem para a longa guerra da vida. Você quer ver um exemplo? Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Apocalipse 12, 7 diz: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado, foi jogado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Não tem dúvida, ele foi precipitado, ele foi jogado dos céus. E olha o que diz aqui: chamado diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Eles estão por aí, Satanás e os seus demônios. Entendam, tudo começou com uma longa guerra que se iniciou no céu. Eles perderam lá, e eles, Satanás e seus demônios, foram expulsos, foram lançados fora, e vieram parar aqui, vieram guerrear aqui. Lá eles guerreavam contra Miguel e os anjos de Deus, e perderam a batalha. Aqui eles guerreiam contra as criaturas de Deus, né? Contra os filhos de Deus e também contra as criaturas de Deus. E aqui a sua grande arma está escrita aqui, que engana todo o mundo. Satanás batalha usando a sua arma poderosa do engano, levando muitos à perdição, à segunda morte, ao fogo eterno. Entenda, irmãos, ele engana todo o mundo. O mundo está enganado por Satanás. Então, como combater essa arma poderosa do inimigo? O engano é ouvindo e conhecendo a verdade, ouvindo e conhecendo a palavra de Deus. E aí nós vamos derrotar o engano do inimigo. Muitas pessoas cultuam demônios, servem espíritos, porque estão sendo vítimas do engano, estão sendo abatidas nessa batalha espiritual. Entende, irmãos? Nós guerreamos contra o inimigo, usando a arma poderosa que é a verdade, a palavra de Deus. Combata o espírito de enfermidade, combata o espírito do vício, da miséria, do medo com a palavra. Assim nós nos fortalecemos, o impacto dos males se enfraquece sobre nós. Muitas vezes a gente passa por adversidades, muitas vezes a gente passa por grandes lutas, e as pessoas nem percebem, porque nós estamos fortalecidos em fé. Agora tem outras pessoas que estão fracas na fé, que não se alimentam da palavra, são fracas espiritualmente,
Vem uma pequena luta, ela faz um espetáculo, faz um carnaval, faz uma choradeira, conta para o bairro todo. É uma pessoa que não ouve a palavra, não se fortalece em espírito. Irmãos, nós temos que compartilhar as nossas lutas com quem vai interceder e orar por nós. E não está divulgando as obras do inimigo, fazendo propaganda gratuita das obras de Satanás. Então entenda, irmãos, ele iniciou a batalha no céu, perdeu lá, foi expulso, foi jogado. A palavra diz que foi precipitado, foi jogado, foi empurrado e veio parar aqui. E aqui ele encontrou uma certa facilidade, porque ele não combate contra anjos aqui, ele combate contra as criaturas de Deus. Os filhos de Deus, o combate dele é maior e ele perde, porque os filhos de Deus estão cercados pelos anjos do Senhor, têm o nome do Senhor Jesus, têm a oração, conhecem a verdade e não são enganados. Mas a criatura de Deus está sendo enganada. Ou seja, aquele que ainda não é filho de Deus, que é criatura do mundo, está sendo enganada. Entendam? É assim que o inimigo age. Irmãos, nós estamos vivendo uma vida abençoada, uma vida programada por Deus, mas nós estamos numa guerra que não tem fim, uma longa guerra. Não se iluda, não fique achando que é mil maravilhas, que é só não fazer mal para ninguém. Não, irmão. Se fizer ou se não fizer, o inimigo vai te atacar. Entendam? Ninguém tem imunidade, ninguém tem salvo-conduto. Nós estamos numa guerra, e se você não guerrear, o inimigo vai te abater. Então nós temos que estar guerreando contra ele. 1 Pedro 5,10: E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Para quê? Para a batalha. Nós precisamos estar fortes para a batalha, fortalecidos e fortificados, né? Depois de padecermos um pouco no mundo, Deus nos chamou, está nos aperfeiçoando, está nos provando, confirmando e está nos fazendo fortes para a batalha. Deus nos fortalece com o seu poder e Deus nos fortifica com a sua palavra. E todos os recursos que estão colocados na palavra de Deus, armadura de Deus, Efésios capítulo 6, são recursos para a batalha. Quem precisa de armadura de Deus? Nós não temos que lutar contra pessoas, contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. É uma guerra. Fala para o seu irmão do lado: a vida é uma guerra espiritual. Entendam? E Deus nos fortalece com o seu poder e nos fortifica com a sua palavra e todos os recursos da palavra. A armadura de Deus, as promessas de Deus, o nome de Jesus, que é poderoso, a oração, o jejum, todas as armas da palavra de Deus nós temos que estar usando nessa guerra. A oração é uma arma, pessoal. O nome de Jesus é uma arma. A armadura de Deus nos protege e também nos arma. A promessa de Deus é uma arma contra os enganos do inimigo. Nós estamos armados, aquele que anda na palavra está armado até os dentes. Para quê? Para combater, para guerrear contra os espíritos malignos que agem sobre nós e agem sobre os nossos próximos. 2 Coríntios 10:3. Porque andando na carne, nós estamos na carne, estamos em corpo, não militamos segundo a carne. Nós não temos que lutar com braço, com foice, com canivete, com revólver, com faca. Porque as armas da nossa milícia não são carnais,
mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Entenda, irmãos, as nossas armas têm que ser armas espirituais e não carnais. Não adianta a pessoa se blindar com coisas ou usar armas naturais, físicas. Se você usar arma carnal contra espírito, você vai perder. Nós devemos lutar com armas espirituais, porque o nosso inimigo ou são espíritos malignos. Então, armas espirituais estão todas na palavra do Senhor. Entenda, irmãos, nós não podemos ser enganados pelo inimigo, querer combater o inimigo com o nosso braço. Nós temos que combater o inimigo com o braço do Senhor, com as armas que o Senhor nos deu, armas espirituais. Irmão, todas as pessoas que consciente ou inconscientemente se envolvem com espíritos estão sendo enganadas, estão sendo derrotadas por ele. Se envolveu com o espírito, está sendo enganado, porque a arma poderosa deles é o engano. Pessoas que estão cultuando demônios, achando que estão cultuando aí coisa boa, não. Espírito de mortos não se comunicam. Quem se comunica é um espírito do engano, um espírito maldito, maligno, que se faz passar por mortos. É um engano. Se toma lugar, porque conhecem, cercavam, muitas vezes acabou com a pessoa, acabou com a vida dela. Então trazem informações e agem de maneira semelhante, enganando. Porque a palavra do Senhor diz que os mortos não se comunicam mais conosco, estão com o Senhor, estão lá no grande tribunal de Cristo, estão lá no juízo. E aqui pessoas que procuram ouvir aí mortos, estão sendo enganadas pelo inimigo, pelos espíritos enganadores malignos. É assim que eles guerreiam com o engano, levam essas pessoas à segunda morte. Agora, quando se ouve e se crê na palavra, a gente vence esses espíritos enganadores, porque a palavra é a verdade. Quantas pessoas, irmãos, e até algumas pessoas que se acham elitizadas, né? Se envolvem com espíritos, se envolvem com mortos, é a tal da necromancia, né? Estão sendo enganados por demônios, por espíritos malignos. Entendam, em 1 Coríntios 13, 11, a palavra diz que nós precisamos deixar de ser crianças espirituais, meninos espirituais. E isso, uma criança espiritual, um menino espiritual, ele fica muito abalado por qualquer ataque do inimigo, como nós ficávamos antes. Qualquer coisinha, qualquer prejuízo, qualquer perda, qualquer ataque nos abalava muito. Mas nós crescemos e precisamos crescer mais em espírito, nos fortalecer e diminuir o impacto da ação do inimigo, porque a guerra é longa, dura a vida toda. Mateus capítulo 10. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. A vida não é um mar de rosas. Nós temos que desfrutar do melhor dessa vida, mas nós temos que ter consciência que a vida é uma guerra espiritual contra demônios que foram derrotados no céu e foram jogados aqui, né? Nós só nos livraremos deles quando estivermos no paraíso. Mas aqui a gente não se livra, aqui a gente expulsa e depois ele volta. Você veja a tentação do seu Jesus no deserto. O texto termina dizendo, e vamos lá, vamos dar uma lida lá. Lucas, depois a gente vê aqui em Mateus, né? Lucas 4, 13.
E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Eles se ausentam por algum tempo e depois eles voltam. Muitas vezes eles voltam com reforço, né? 7 espíritos piores do que o primeiro. Então, entenda, irmãos, não tem fim. Você vence uma batalha, ele vem de novo te atacar. Você vence uma batalha na saúde, ele te ataca nas finanças. Você vence a batalha nas finanças, ele te ataca na mente. Você vence uma batalha mental, ele ataca na família. E é assim, irmãos. Não tem fim a guerra. As batalhas terminam, mas a guerra é uma longa guerra, dura a vida toda. Mateus 10, 34. Mas nós fomos providos para essa batalha. Entendam. Mateus 10, versículo 34. Olha o que o Senhor Jesus diz. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ou seja, o Senhor Jesus disse que não veio trazer paz, porque não tem paz com o diabo, irmão. Enquanto estivermos aqui não tem paz, é guerra, guerra, guerra. Né? Talvez não é um assunto, uma pregação muito popular, falar de guerra, mas nós não podemos ser alienados. Não podemos viver na terra como se estivéssemos vivendo no mundo da lua. Nós temos que ter a consciência que nós estamos numa batalha espiritual que não tem fim. E o Senhor Jesus, Ele não veio trazer paz, porque não há paz, não há acordo com o diabo, não há acordo, não há paz com espíritos enganadores, malignos. O que o Senhor Jesus nos trouxe aqui? Espada. Que espada é essa? Espada espiritual. A palavra de Deus. Quem precisa de uma espada? Quem está numa guerra, quem está num combate. Então a espada espiritual, que é a palavra de Deus, é a arma poderosa que nós temos para vencer o inimigo. Estamos em guerra e precisamos da espada para as batalhas. Entendam? Não se iluda. Se você não guerrear, o inimigo vai te abater. Se você não expulsá-lo, ele vai prevalecer sobre a sua vida. Entendam? Na medida que nós crescemos em espírito, nós nos alimentamos com a palavra e nós aprendemos a manejá-la como uma espada poderosa, uma espada invencível. Com a palavra nós somos mais que vencedores nessa batalha. Com a palavra nós enxergamos de uma maneira diferente, nós ouvimos de uma maneira diferente, nós cremos e nos posicionamos de uma maneira diferente do que se posiciona as pessoas do mundo. E a mesma ação do inimigo diminui o seu impacto sobre nós, e fica muito mais fácil para nós combatermos. Mas entenda, irmãos, muitas coisas estão correndo de ruim na sua vida, porque você não está guerreando, você não está combatendo. Então tem muitos males que você está assumindo até, achando que é normal. Não, combata, irmão. É uma guerra. Não seja enganado, não. Deus não quer isso na sua vida. Deus quer que você se posicione guerreando, usando a palavra, expulsando o mal, combatendo o inimigo. Faça como fez o apóstolo Paulo, 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Como fez o apóstolo Paulo, devemos fazer, combater o inimigo até o fim das nossas vidas. E permanecer na palavra. Saiu da palavra, o inimigo prevalece. Mas se você ficar na palavra, o inimigo é derrotado. Cresça com a palavra e bata no diabo, expulse-o durante toda a sua vida. Se queria uma palavra agradável, essa palavra é eficaz, ela vai te trazer vitória. Antes de nós conhecermos a palavra, o inimigo nos batia, mas agora nós batemos nele. Tem até uma musiquinha que diz assim: quando eu era prego, o diabo me batia, hoje eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Não, quando eu era prego, o diabo me bateu,
Hoje eu sou o martelo, quem bate nele sou eu. É isso, irmãos. Nós temos que combater todo o mal do inimigo, todo engano, toda ação espiritual maligna. Hoje nós não tememos o espírito da enfermidade, não tememos o espírito do vício, da miséria, das perdas, nem a morte, porque nós sabemos das armas que nós temos para combater todos esses males. Nós estamos nos fortalecendo e o inimigo está se enfraquecendo, assim como a casa de Davi e a casa de Saul. Entendam, cresça com a palavra, que a importância dos males vai diminuir. Irmãos, eu não sei você, mas se eu estivesse enfrentando as lutas que eu enfrento hoje, antes de conhecer a palavra do Senhor, irmão, já tinha acabado a história, né? Mas hoje, com a palavra do Senhor, a gente enfrenta males terríveis, tranquilo, sem perder o sono, né? Tranquilo, né? Então combata o inimigo e os seus males a vida toda com a palavra de Deus, confiando nas promessas de Deus, confiando na salvação de Deus, confiando nos propósitos do Senhor. Entenda, irmãos, houve uma longa guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul, mas na medida que a casa de Saul ia se fortalecendo, a casa de Davi ia se fortalecendo, a casa de Saul ia se enfraquecendo. Na medida que nós crescemos, as lutas diminuem, a ação do inimigo, o impacto da ação do inimigo diminui, né? Nós vamos estar tão fortes nos alimentando da palavra, que vai vir o mal, você vai falar, ixi, para trás de mim, nem dou importância para isso. Não, mas o médico falou, deixa o médico para lá, né? Não, mas e o seu saldo lá? Deixa, Deus vai me honrar. Não, mas a sua família, o seu filho, não, está amarrado todo mal, né? Com a palavra do meu Deus eu sou mais que vencedor, e tudo vai cooperar para o meu bem, né? É isso, irmãos, é viver da palavra. Você vive melhor, irmãos. Qualquer coisa, você não muda o seu ânimo, você tem uma vida abençoada aqui, mesmo estando em guerra, porque você se fortaleceu com a palavra do Senhor. Porque a guerra não tem fim. O diabo não vai deixar de te atacar. Nem aqueles que fazem pacto com o diabo, que servem o diabo, cultuam o diabo, ele deixa de atacar. É como um escorpião, irmãos. Ele ataca, né? Eu uma vez ouvi uma sentença que o diabo é tão burro que ele serra o galho que ele está sentado, né? Ele ataca mesmo, irmãos. Ele ataca mesmo, né? Mas ele é astuto, ele não é tão burro assim, ele é astuto, né? Ele tem derrubado muita gente aí que se dizia de Deus, por isso ele tem que ser combatido a todo momento, todo engano dele tem que ser combatido, em o nome do Senhor Jesus, com as armas espirituais e com a arma que nós vamos usar agora, que é a oração. Amém, igreja? Glória a Deus, fiquemos em pé e vamos orar.